Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aos perfis, tanto da Zahil quanto da Wine House. Meu nome é Bruno Calchioli e hoje eu vim aqui falar sobre vinil. Brincadeira, hoje a gente vai falar sobre vinho e música e eu não achei jeito mais interessante de poder trazer um pouquinho desse mundo dos vinhos, um pouquinho do jeito de degustar vinhos para música do que poder degustar LPs, então mostrar um pouquinho de encarte, um pouquinho da história desses três aqui que eu escolhi, pelo menos desses três artistas que eu escolhi, e também indicar, por que não, alguns vinhos que eu acho que funcionam muito bem com esses três álbuns que eu vou mostrar para vocês aqui hoje. Então, o primeiro que eu queria mostrar para vocês vou começar com um artista brasileiro, né, com uma grande banda dos anos 70, uma que eu gosto muito do principal protagonista da banda, que é os Secos e Molhados, uma das mais importantes bandas, sem dúvida, da história da música brasileira. Esse aqui é um álbum de 1973, inclusive sem querer eu acabei escolhendo coisas de datas parecidas por motivos distintos. O mais legal é que Secos e Molhados obviamente faz referência a armazéns, e em armazéns você acaba comprando o quê? Todas essas coisas que estão aqui na capa. Inclusive, não sei se todo mundo já teve a oportunidade de perceber, aqui na capa tem vinho na mesa, inclusive. Tem aqui atrás e tem algumas outras garrafinhas também. Então faz todo sentido ter indicação dele aqui para harmonizar com alguma coisa. Tem algumas canções muito conhecidas, muito importantes, tipo Sangue Latino, o Vira, que é muito conhecido, e principalmente Rosa de Hiroshima, que é o poema do Vinícius de Moraes, que foi musicado pela banda, que para mim é uma das coisas mais lindas, e ela é muito delicada, só que é muito profunda ao mesmo tempo. Todas essas nuances para mim, todos os altos e baixos, os diferentes caminhos que esse álbum tem, merecem sem dúvida um vinho ou uma uva que consiga ter essa delicadeza, mas essa profundidade. Então, por isso, eu acabei escolhendo um Pinot Noir que eu tenho aqui, que eu gosto muito, da Borgonha, o principal berço dela, de onde ela nasceu e se desenvolveu melhor lá na França. É um Borgonha, do Domaine de Rochebin, que a gente tem 100% Pinot Noir. Então a Pinot é essa uva que tem muita gente que deixa de gostar dela, porque fala que ela faz coisas muito leves, mas essa delicadeza, essa leveza que ela tem esconde por trás uma personalidade, uma complexidade que são inegáveis na Pinot e que eu acredito que fazem jus a esse ótimo álbum do Secos e Molhados de 1973. Bom, o segundo que eu queria indicar sem dúvida um dos clássicos, vamos botar do rock aqui para não dar discussão, e que eu gosto muito sem dúvida nenhuma por alguns motivos. Eu sou um cara que adoro álbuns conceituais, então esse é um deles, Dark Side of the Moon do Pink Floyd, outro álbum de 1973, sem querer escolhi dois da mesma época. Inclusive fui dar uma pesquisada, depois que eu encontrei, fui dar uma pesquisada. Em 1973 tem outra coisa importante, na verdade, que influenciou até a escolha do vinho para cá. O Julgamento de Paris, né, que a gente comentou até sobre o filme, que foi aquela degustação super importante que aconteceu dos vinhos americanos lá na França e tudo mais. O Chateau Montelena Chardonnay, que foi o vinho branco que ganhou na degustação, era da safra 1973, inclusive. Então, além de tudo, esse aqui é um super clássico, não só da banda, depois ainda teve outros tantos importantes, mas aqui tem músicas super especiais, Great Gig in the Sky, Time, enfim, Money, muitas canções que são super conhecidas até hoje. E de tudo também foi gravado na meca da música internacional, nos estúdios da Abbey Road, lá em Londres, na Inglaterra. Que é onde os Beatles gravavam. Então, por isso, até fugindo um pouquinho do clássico de começar com vinhos brancos, a gente começou com vinho tinto, eu queria colocar, até por conta dessa história do Chateau Montelena ser de 73, eu acho que fazia sentido colocar um vinho branco. Eu escolheria um Chardonnay, até por conta do conceito do álbum, da história. Um Chardonnay com mais estrutura, com tempo de barrica, com madeira, vai funcionar super bem. Aqui o exemplar que eu queria aproveitar para mostrar para vocês é o Salentin Reserva Chardonnay. Então, 100% Chardonnay de Mendoza, só que com madeira, com estrutura. Já é obviamente um desses vinhos que você consegue abrir e tomar uma taça, e principalmente harmonizar com alguma coisa, mas é um desses que também vale a pena você abrir, sentar, colocar um pouquinho de vinho na taça e ir bebendo aos poucos e apreciando uma música, especialmente se for Dark Side of the Moon.
Por último, e de novo, não menos importante, na real, muito importante, especialmente para a minha formação, desde o comecinho da minha família, desde o meu pai que era fissurado em Beatles. Eu poderia colocar qualquer álbum aqui, mas eu escolhi um que é uma coletânea, porque aí você consegue ter um monte de músicas de diferentes épocas. Na verdade, essa é uma coletânea que foi lançada no Brasil por volta de 72, quase 73 inclusive, com músicas ali de meados para o final da década de 60, tá? Então tem um monte de coisa legal. Começa com Day Tripper, que pra mim é uma das composições mais interessantes que tem também dos Beatles. Enfim, tem um monte de coisa legal. Acho que dá pra ver aqui algumas das coisas. Tem até uns lados B, algumas coisas que não foram lançadas oficialmente, ou só foram lançadas em versões de álbuns só nos Estados Unidos, enfim. Então tem bastante coisa legal. O que eu gosto mesmo dos Beatles, e especialmente quando a gente comenta sobre rock, principalmente sobre heavy metal, que é uma das coisas que eu gosto bastante, a gente não pode deixar de falar da faixa que chama Helter Skelter, que é do White Album, que pra mim, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que mais mexe comigo, influenciou e é conhecida, é dado como se fosse o primeiro heavy metal da história. Então, música com potência, curta, direta, reta, sem muitos rodeios, e obviamente precisava de um vinho com bastante estrutura também para poder indicar, para harmonizar com ela. Eu escolhi aqui um Cabernet Sauvignon com madeira, com estrutura, com potência, para você colocar na taça e tomar um gole e apreciar aquela música maravilhosa, ou qualquer coisa dos Beatles, que qualquer coisa dos Beatles é maravilhosa, até as composições que o pessoal briga, que foi o Ringo que fez. Ele é maravilhoso também, eu sou baterista e tenho que defender a classe aqui. Bom, é isso, botei os caras aqui de novo junto com os vinhos que a gente escolheu, mas enfim, não precisa ser exatamente esses rótulos, mas algumas coisas com essas uvas ou com os vinhos desses lugares vão funcionar super bem. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão pra gente fazer um próximo com outro tema ou falando de música de novo, vou ficar muito feliz de receber a mensagem de vocês. Espero que estejam todos bem, continuem bem, um brinde a todos e até a próxima. Tchau, tchau!